Alô, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente com você para estarmos tratando desse assunto tão importante a respeito da nossa vida, da nossa passagem aqui pelo planeta Terra e estarmos vivendo aqui, desfrutando dessas maravilhas que Deus criou, e devemos estar sempre preocupados com a nossa vida, que é o nosso maior patrimônio, e devemos estar organizando a nossa vida para podermos ser mais do que vencedores em relação a tudo aquilo que o Criador planejou para a nossa vida. Nós temos a nossa vida dada por Deus. Deus nos abençoou, nos dando a vida para podermos desfrutar de tudo que Ele criou aqui na face da terra, e nós temos então que tomar uma decisão séria na nossa vida, que é vivermos a nossa vida de acordo com os nossos próprios pensamentos ou vivermos a nossa vida dentro daquilo que Deus determina. Isso é muito importante nós sabermos, porque quem tem toda a autoridade sobre a nossa vida e sobre toda a criação é Deus. Por isso, quanto mais nós sintonizarmos a nossa vida com Ele, mais felizes nós seremos. E este é o ponto fundamental. Por isso que Jesus, nas suas orientações, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que Jesus está querendo dizer aqui, tudo aquilo que for necessário para as nossas necessidades básicas, para podermos viver aqui na face da terra de forma tranquila e sem estarmos nos preocupando com grandes preocupações. Por isso, então, Jesus está sempre nos dizendo para que nós possamos estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que importa. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós podemos estar estruturando a nossa vida dentro daquilo que Ele planejou e não caminhando ao léu sobre os nossos próprios pensamentos, achando que nós temos o controle da situação, que nós não temos controle nenhum da situação. Tudo está sob o controle de Deus, e por isso nós temos que ter a humildade de compreender que nós dependemos totalmente dEle. Por isso, então, nós vamos aqui hoje ler um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Vamos ler do versículo 20 até o versículo 25 para ver como é que Jesus governava a vida dele. É muito importante, porque Jesus é o homem perfeito. Ele é o Filho de Deus, o homem que nasceu santo e veio aqui nos socorrer, nos abençoar com o dom da salvação, com o dom da vida eterna, e como ele governava a vida dele é muito importante para nós podermos aprender com ele. Então diz aqui o texto aqui de João capítulo 12, versículo 20 até o versículo 25, diz lá: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa aqui é a festa da Páscoa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então aqui, meu amigo, minha amiga, vemos aqui que Jesus aqui está lá na grande festa da Páscoa, onde lá em Jerusalém essa festa trazia israelitas de várias nacionalidades, de vários lugares, espalhados pelo mundo. E então ali estavam os gregos. Os gregos já tinham ouvido falar da grande sabedoria de Jesus, os grandes feitos de Jesus, os milagres, maravilhas que ele havia feito. E estando ali em Jerusalém, e Jesus também estando ali no templo, eles quiseram ter a oportunidade de falar com Jesus, mas com certeza eles gostariam de convidar Jesus para ir para a Grécia. E ali na Grécia ser aplaudido pelos homens, receber ali a glória dos homens. E veja que Jesus, então, recebe comunicado lá dos seus apóstolos, Filipe e André, mas nós vemos aqui que ele não se interessa nem em conversar com o grego, sabendo que
ele não queria nem foi conversar com os gregos, porque ele sabia que eles estavam intencionados a levá-lo para a Grécia e ali ele ser ovacionado pelos homens, e isto é que não fez com que Jesus aceitasse o convite de conversar com os gregos, porque ele estava ficcionado na sua missão, e a sua missão era realmente morrer por nós, era ir para a cruz. Veja que a festa era da Páscoa. A Páscoa lembra a saída do povo judeu, da libertação da escravidão lá do Egito, e na noite em que eles foram libertos, houve a morte dos cordeirinhos. Então, e toda a festa da Páscoa, então havia também, em lembrança a esse grande dia de libertação, o povo de Israel também sacrificava os cordeirinhos, e Jesus era o Cordeiro de Deus que iria morrer, ser sacrificado para tirar os nossos pecados, nos libertar da escravidão do pecado. Veja aqui essa simbologia que há na Páscoa, né? O povo de Israel foi liberto da escravidão política ali muitos anos atrás, e agora Jesus então vai ser sacrificado para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus vem aqui então como o Cordeiro de Deus, um homem perfeito, tem que morrer no lugar de todos os homens pecadores para que o seu sangue nos purifique de todo pecado, para que o sangue de Jesus derramado seria então o preço que iria nos libertar da escravidão do pecado. Por isso, então, Jesus ele vai e responde para os seus apóstolos que não iria conversar com os gregos, porque ele estava interessado em morrer por nós. Ele disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O interesse de Jesus era realmente libertar o maior número de pessoas possível, o maior número de homens possível, para que possamos entrar na terra prometida, mas essa terra prometida agora é a terra eterna, é para o reino de Deus, o reino eterno. Por isso, então, Jesus ele vai estar interessado em ser glorificado por Deus e não por homens. Por isso Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa glorificação ele quer receber de Deus e não dos homens, como ele mesmo aqui em João capítulo 5, versículo 41, ele diz: eu não recebo glória de homens, porque sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Veja que a sabedoria de Jesus, ele está vivendo a sua vida para receber a glória de Deus. A glória de Deus é eterna. E receber glória de homens, nós sabemos que é temporária, ela é passageira. Quantas e quantas pessoas foram glorificadas pelo homem, mas anos depois está completamente esquecido, completamente escanteado. Por isso Jesus, então, ele governava a vida dele realmente para fazer aquilo que Deus se agradasse. Por isso, então, ele disse: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E essa glorificação, então, é porque Jesus estava fazendo com que a sua vida fosse governada por Deus e não pelos seus próprios pensamentos. Veja que Jesus queria que sua vida fosse governada por Deus mesmo. E assim, fazendo a vontade dele, ele sempre iria usufruir da glória eterna e não de uma glória passageira, conforme os gregos poderiam dar para ele ali na Grécia, mas tudo isso seria passageiro e que não levaria a nada. E Jesus também complementa dizendo aqui: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Veja aqui, então, que Jesus está dizendo aqui que quem ama a sua vida dentro desse sistema de vida egoísta que nós vivemos, esse sistema corrupto, violento, está perdendo, não pode fazer parte do reino de Deus. Mas aquele que odeia esta vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer aqui, prezado amigo, prezada amiga, é que nós não devemos amoldar a nossa vida dentro dos princípios que regem este mundo, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo
esse sistema de vida que nós vivemos, ele é maligno, ele não busca o bem do próximo, ele está sempre buscando o interesse próprio e sempre procurando levar vantagem em cima do outro, enquanto que o reino de Deus é um reino altruísta, é um reino onde nós aprendemos a amar o outro, a viver em função do outro, porque Deus é assim, Deus é praticante de boas obras. Ele pratica boas obras porque ele tem interesse em ver o outro feliz. É nesse ponto que nós devemos estar aprendendo com Jesus. Ele também praticou isso quando ele foi para a cruz, ele foi lá sofrer em nosso lugar para que nós possamos ter a alegria da salvação. Que Jesus, então, ele não aceita o convite dos gregos, e ele também aqui no versículo 31 desse mesmo capítulo 12 de João fala lá: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe deste mundo, que é Satanás, vai ser expulso deste mundo porque o seu sistema foi vencido por um homem. Jesus, quando disse lá, está consumado, ele destruiu o sistema diabólico depois de ter ressuscitado, antes de ascender ao céu. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. A partir do momento que Jesus ele esmagou a cabeça da serpente, ele destruiu esse sistema e expulsou o diabo. Ele já está derrotado, ele já está vencido. Por isso, então, Jesus retomou esse poder e o inimigo agora está com os tempos contados. Na volta de Jesus, esse sistema vai ser completamente destruído. E uma vez destruído, então, o reino de Deus será implantado de forma maravilhosa, e vão participar desse reino somente aqueles que creram em Jesus. Jesus mesmo, aqui em João 17, 22, ele diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Veja que Jesus está dizendo aqui que ele deu aos seus discípulos a glória que ele tinha recebido, para que sejamos um como somos um. Paulo pergunta lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Veja bem aqui, então, meu amigo, minha amiga, que nós somos criados por Deus para sermos santuário do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Que Paulo está dizendo para pessoas já regeneradas, que já aceitaram a Jesus, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, o nosso corpo é para ser o templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. E é esta glória que Jesus está dizendo aqui: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E este é o privilégio, prezado amigo, ao aceitar Jesus, ele nos purifica de todo pecado e nos cede o Espírito Santo, dá essa presença maravilhosa do seu Espírito em nosso corpo, do qual nós então estamos assim preparados para partir desta vida para a eternidade com toda tranquilidade, com toda segurança, conforme o próprio apóstolo Paulo também confirma aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então veja, meu amigo, minha amiga, como Jesus governava a vida dele. Jesus governou a vida dele desprezando esse sistema de vida que nós conhecemos aqui, e fez a vontade de Deus. Ele preferiu ir para a morte de cruz, morrer lá em nosso lugar, passar aquela humilhação tremenda, para que nós possamos ter a libertação da escravidão do pecado. E só esta obra que Jesus realizou é que tem o poder de nos dar a alegria de viver, de realmente nos dar a segurança de vida eterna, nos dar a alegria de sabermos que o Espírito Santo já está confirmando com o nosso espírito que já somos filhos de Deus, que já pertencemos ao reino de Deus, e que assim
possamos nós também governar a nossa vida, sempre fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós recebamos Jesus como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, porque fomos comprados por este preço, a morte de Jesus Cristo, diz lá 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Comprado por preço aqui, não por ouro nem por prata, diz lá o apóstolo Pedro, mas pelo sangue precioso do Filho de Deus. E agora o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos liberta da escravidão do pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar e nos dá assim a alegria de vivermos hoje para a glória de Deus. Se você não tem esta alegria ainda, se você ainda não tem o seu coração preenchido com o Espírito Santo, você ainda tem o seu vazio na alma, é porque você ainda não está crendo dentro do critério estabelecido por Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, como Jesus mesmo disse lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a fé que Deus estabeleceu, e se a tua fé não preenche a alegria da sua alma de viver, você tem que tomar uma decisão seríssima de mudar de fé. É a fé que estabelecida por Deus. Paulo diz lá, ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Jesus Cristo é aquele que pode dar a você realmente a vitória da vida. É Ele que realmente tem o poder de nos colocar dentro do reino de Deus. Isso é para hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, diz a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus convença você a receber Jesus como Senhor e Salvador e tenha essa alegria para honra e glória de Deus, e assim que tudo transcorra para a sua grande vitória. Espero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí sempre o seu gostei, não gostei, seu like, e espero que você comente, sempre nos dando notícia a respeito de como você está recebendo aí as nossas mensagens, essas mensagens que na verdade não são nossas, é do Espírito Santo de Deus, da Palavra de Deus, a Bíblia, e você também compartilhe para que outras pessoas também tenham essa bênção da salvação. E você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, espero que você me ajude a estar divulgando a palavra de Deus e sempre trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso Brasil. Quanto mais pessoas salvas, regeneradas, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos, e uma vez Deus cuidando dos seus filhos, aquele sara a terra, e ele leva o coração do rei para onde for necessário para que os seus filhos sejam bem instruídos e abençoados. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!